Hoje nós vamos dar sequência a partir do momento em que paramos na aula, na derradeira aula que eu ministrei, que foi na quarta-feira à tarde. Nós estávamos vindo naquela sequência do pregão, né? E eu gosto de fazer dessa forma, passar para vocês como é que o pregão acontece na prática, para vocês, para a gente ir tirando dúvidas, conforme a abertura mesmo da sessão, né? Porque a sessão ela tem uma sequência, é o credenciamento, o julgamento das propostas. Dentro do julgamento das propostas, nós temos a fase competitiva, com o estabelecimento da fase ali de lances, né? Nós vimos, na quarta-feira, quem é que pode dar lance. No pregão presencial, não é todo participante que tem a proposta classificada que pode dar lance. A gente tem os dois critérios que conversamos, né? Depois da fase de lances, nós temos um vencedor provisório. Com esse, se houver empate, né, a gente faz o desempate com a microempresa, depois fazemos a negociação. Tá? Qual que é a próxima fase? É a habilitação. Mas antes de a gente ir para a habilitação, a gente precisa falar da execuibilidade do preço. Uma coisa que pode acontecer no pregão é na fase competitiva, quando as pessoas estiverem dando os lances, de alguém se empolgar na hora de dar lance, e dar um lance que fique muito baixo e torne o preço dele inexequível. Então, no pregão, nós temos uma verificação de validade da proposta antes da fase de lance e depois da fase de lance. Então, se ao final da fase de lance a gente identificar que alguém se empolgou demais e baixou muito o preço, nós temos que declarar, bom dia, bem-vindas, nós temos que declarar a inexequibilidade da proposta. Desclassificar a proposta depois da fase de lances. Tá? Uma coisa que pode acontecer é o representante da empresa dizer, não, eu baixei, está muito baixo mesmo, realmente eu reconheço, mas eu tenho condições de manter esse preço. Não é inexequível, é exequível e eu posso provar. Opa, o que nós estamos querendo? O menor preço. Se a gente acha que é inexequível, está para desclassificar a proposta, e ele fala que ele pode cumprir, então vamos ver. O que a gente pode fazer nessa hora? Diligência. Podemos suspender a licitação e pedir a ele que traga demonstrações, provas de que ele pode cumprir aquele preço que ele está dizendo que vai cumprir. Muito bem. Vamos dizer, então, que tenha tido a fase de lance, nós tenhamos feito o desempate, fizemos a negociação, o preço está exequível, tudo regular. O que a gente faz? A gente anuncia, então, a empresa classificada em primeiro lugar para cada um dos itens da nossa licitação. Tá? Vocês lembram que nós estamos indo de fase em fase e todo final de fase tem o pregoeiro anunciando o resultado da fase que se encerra. Isso é muito importante para demarcar o fim de um passo, para a gente poder entrar num novo momento. Então, credenciei, antes de começar a abrir as propostas, eu anuncio os credenciados. Julguei as propostas, fiz a fase de lance, identifiquei o primeiro colocado em cada um dos lances, dos itens, anuncio quem são os respectivos arrematantes de cada um dos itens. E aí passamos então para a próxima etapa, que é a da habilitação. E eu já estive dizendo, eu lembro que eu conversei com vocês, dizendo o seguinte, por que nós fazemos a habilitação das empresas que querem contratar com a administração pública? É porque nós estamos querendo trazer para esse contrato pessoas jurídicas que tenham condições, que tenham idoneidade para cumprir o contrato com perfeição para a administração. Por quê? Porque nós estamos cuidando aqui do interesse público. E o interesse público requer alguém de competência demonstrada, com saúde financeira, regularmente constituída e sem dever tributos para a fazenda pública. Tá? Então, esses são os critérios que a lei coloca para quem quer firmar contratos com ela. A habilitação, amigos, vejam só, quando nós vamos fazer o edital, nós já temos que
nos preocupar com a habilitação. Porque nós temos lá, entre o artigo 28 até o artigo 31 da Lei 8.666, quais são as condições de habilitação. Artigo 28, 29, 30 e 31. Então, ali tem a lista do que eu posso exigir como condição de habilitação, requisito de habilitação. Nem tudo o que está lá é preciso ser pedido. Tem alguns pedidos ali, tem alguns documentos que são facultativos, dependem do objeto, dependem do porte da licitação, né? Alguns outros são obrigatórios em toda e qualquer licitação. Por exemplo, eu não posso dispensar os documentos da regularidade jurídica. Bom, antes de eu começar a falar disso, quais são os campos de habilitação que nós temos? Os temas da habilitação são 4. O primeiro é a habilitação jurídica. O segundo é a regularidade fiscal ou trabalhista, ou não, e trabalhista. Regularidade fiscal e trabalhista. Terceiro é a capacidade técnica da empresa. E quarto é a capacidade econômica. Tá? Então, nós fazemos a habilitação nesta mostrar uma identidade para eu saber que ele existe, que ele está aqui. Jurídicas. Elas não têm existência corpórea. Elas são uma ficção. Lembra que a gente falou do empate ficto, de ficção? Então, pessoas jurídicas são ficções que o direito criou para que a gente possa, ter a existência válida e elas serem sujeitas de direitos e de obrigações, e possam fazer os seus negócios, tendo a responsabilidade por aquilo que fazem. Tá? Então, vejam, para a gente saber que uma pessoa jurídica existe, eu preciso da comprovação documental da sua existência. O que a gente pede para a empresa demonstrar que ela existe, de fato e de direito? Contrato social, Contrato social e eventuais alterações. E se ela for uma sociedade anônima? Isso, é muito bom de ter um contador aqui na sala de aula, Sabe todos os documentos aí de constituição de empresa, Então, a ata da constituição da sociedade, Muito bem. O estatuto, de constituição daquela sociedade. Então, ou documentos equivalentes. O microempresário individual, ele tem contrato social? Não. Qual é o documento? Requerimento do empresário. Então, são esses documentos que comprovam a existência da empresa. Algumas empresas têm que apresentar outros documentos, porque não basta que elas tenham a demonstração da sua existência, por meio desses documentos que a gente falou agora, para poderem atuar. Precisam de uma autorização de algum ministério. Por exemplo, empresa de vigilância, ela precisa de uma autorização do Ministério da Justiça, como requisito também de habilitação jurídica. Muito bem. Próximo documento. Antes da gente ir para o documento seguinte. O que a gente vê, às vezes, é alguns editais pedindo a identidade do proprietário da empresa como documento da habilitação jurídica. Não. Nós estamos habilitando a pessoa jurídica, não é a pessoa física. Não é a pessoa física. Ele tem que trazer identidade para se credenciar como representante da empresa. Mas ele não precisa, lá no momento da habilitação jurídica da empresa, trazer documento de identidade. Tá? Depois eu volto ali para a gente falar de um outro detalhe. Próximo grupo de verificação. Verificação relativa à regularidade fiscal e trabalhista. Aqui nós pedimos as certidões para saber se a empresa ela não está em débito, com os tributos, os impostos que ela tem que pagar, os recolhimentos obrigatórios.
Tá? E eventuais condenações junto à Justiça do Trabalho, né, já transitadas em julgado. Transitadas em julgado. Uma expressão que eu usei agora, que muita gente não sabe o que significa. Né? Quem sabe o que é transitado em julgado? Que não seja da área jurídica. Minha amiga advogada aqui, meu amigo advogado ali, não vale. Tá? Vamos lá, gente. O que é transitado em julgado? Isso, não cabe mais recurso. Né? Uma decisão judicial acerca da qual não cabe mais recurso, transitou em julgado. É uma expressão que a gente usa no direito. Transitou em julgado ou transitado em julgado, dependendo de como a gente usa, né, a expressão. Tá? Significa que não pode mais ser interposto recurso, aquela decisão é uma decisão definitiva. Então, condenações trabalhistas transitadas em julgado, já na fase de execução, né, se não tiver sido corretamente tratada e a empresa está devedora, ela passa a integrar uma lista de devedores da Justiça do Trabalho, que a gente faz verificações lá junto ao TST. Né? Então, na hora lá, a empresa tem que trazer uma certidão negativa expedida pelo TST, dizendo que ela não tem dívidas trabalhistas pendentes. Tá? Muito bem. Então, certidões negativas de débitos junto às fazendas e essa também relativa às condenações trabalhistas. Isso é para verificar a regularidade fiscal e trabalhista. Muito bem. Próximo grupo de documentos é a capacidade técnica. O que eles trazem para nós nesse momento? Esses dois primeiros grupos que eu falei agora, nós não podemos facultar a apresentação dos documentos. São documentos obrigatórios, temos que exigir em toda e qualquer licitação. Tá? Grupo da capacitação técnica. Para que nós temos esse tipo de exigência na habilitação? É para saber se a empresa que quer contratar conosco detém a expertise, detém conhecimento técnico para a execução daquele objeto. Então, o que eu peço, né, como comprovação desta capacidade técnica? Um documento chamado Atestado de Capacidade Técnica. Atestado de Capacidade Técnica. É esse documento que é exigido. Tudo isso que a gente está falando está lá na Lei 8.666, artigo 28, 29, 30 e 31. Não tem essa disciplina na Lei do Pregão. Por quê? Não precisa. Já tinha na Lei 8.666, né? Aquilo que não consta da 10.520, que é a Lei do Pregão, a gente busca na 8.666. Então, está resolvido. Não precisa ter, de novo, uma repetição na Lei do Pregão. Tá? Muito bem. Então, essa documentação relativa à capacitação técnica. São atestados de capacidade técnica. Quer fazer uma pergunta? Jean? Espera aí, Jean. Deixa eu chegar aí perto de você. Eu tenho uma dúvida sobre o acervo técnico do engenheiro e empresa. Porque é o seguinte, o acervo técnico, quem acerva é o profissional, não a empresa. E vários editais pedem o acervo técnico da empresa. Mas se eu sou profissional de uma X empresa, prestei o serviço, fiz o acervo técnico, eu saí da empresa, essa empresa ainda continua, se ela tiver uma cópia autenticada, ela pode utilizar. Mas eu, como prefeitura, posso aceitar esse acervo? Não, se o profissional que dava condições à empresa de ficar no contrato não está mais na empresa, a empresa tem que fazer a substituição dele para um outro com o mesmo acervo. Um acervo compatível, equivalente ao daquele que saiu. Eu, engenheiro, posso usar na outra empresa aquele acervo? Não pode. Mas quem ficou no contrato, para permanecer no contrato, tem que trazer um outro engenheiro. Tá? Senão ela tem que ser notificada e, eventualmente, o contrato tem que ser rescindido. Né? Porque quando a gente exige que um profissional de engenharia, nesse caso está falando do CREA, né? Um profissional de engenharia, ele detém um determinado conhecimento, é para a gente saber, né, que aquela empresa ela vai dar conta de cumprir o objeto daquele contrato, porque ela já tem essa experiência anterior por meio lá do seu engenheiro. Né? Então, se ele deixou a empresa tem que ter um outro responsável técnico no mesmo nível técnico daquele que saiu. O acervo é dele.
né? O acervo é pessoal do engenheiro, é ele que faz. A empresa, ela contrata e não contrata, né? Agora, tem acervo que é da empresa. Por exemplo, que assim, montagem de um canteiro de obra e a conjugação de esforços de diversos profissionais. Né? Isso também fica acervado. E isso diz respeito à empresa. A empresa detém essa expertise de conjugar os esforços de diversos trabalhadores ao mesmo tempo, fazer pagamento aqui, contratar máquina para vir. Estão entendendo? Então, tem também um acervo da empresa. Né? Agora, coexistem os dois acervos. Agora, se era exigência do edital que o profissional detivesse tal acervo, e o profissional ganhou junto com a empresa para prestar aquele serviço, ele deixando a empresa tem que trazer um outro no mesmo nível daquele que deixou a empresa. E esse novo tem que chegar e comprovar esse acervo junto à administração.